Quero-vos convidar a abrirem num texto que nós lemos a semana passada, Romanos capítulo 15, versículo 7. Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Noutra tradução, portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo vos aceitou, para a glória de Deus. Ou ainda, recebam-se afetuosamente uns aos outros, tal como Cristo vos recebeu. Irmãos, nós começamos por dizer a semana passada, não deu para concluirmos, que a igreja primitiva ela distinguia-se de todos os grupos que lhe eram contemporâneos. Os irmãos vejam, por exemplo, havia o grupo dos fariseus e havia o grupo dos saduceus. A maior discórdia, ou uma das grandes discórdias entre eles, tinha que ver com a ressurreição dos mortos. E isso era suficiente para que uns estivessem de um lado e os outros estivessem do outro. Só havia uma altura em que eles se uniam. É quando era para bater em Jesus, ir contra Jesus. Aí eles juntavam-se. E Jesus, que foi ele que nos ensinou aquela regra que todo o reino dividido a si mesmo se destrói, quando está com eles, em determinado momento, o que é que Jesus faz? Lança precisamente este assunto da ressurreição. E a partir daí eles já começaram a discutir outra vez uns contra os outros. Se nós olharmos para as Escrituras, os evangelhos são um relato claro da maneira como Jesus recebia pessoas. A maneira como ele recebia pessoas. Nunca recebeu por causa de quem elas eram, do que elas faziam, do que elas tinham, da sua nacionalidade, da sua cultura. Muitas vezes Jesus foi criticado. Eu vou usar aqui alguns exemplos para começarmos nesta noite. Porque se estão recordados, a semana passada nós vimos a ideia de que Barnabé foi aquele que, por exemplo, segurou Paulo, porque a igreja estava com dificuldade em aceitá-lo. A Bíblia diz que nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Tudo textos que nós já falamos a semana passada. É muito interessante esta ideia, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu às vezes, irmãos, não consigo entender, olhando para a Bíblia e percebendo o que é que acontecia. Lembram-se quando Jesus teve um encontro com Zaqueu, ou Zaqueu teve um encontro com Jesus? Jesus disse, olha, desce daí, convém-me entrar em tua casa. E Jesus entrou em casa de Zaqueu. E o que é que os religiosos fizeram na altura quando Jesus entrou em casa de Zaqueu? Criticaram. Ele entrou em casa de um pecador. Oh, irmãos, ele come com pecadores. Mas lamento informar. Mas Jesus comia sempre sozinho, então comia sempre com pecadores. Ou ele comia sozinho, ou comia sempre com pecadores. Ou então dizia a toda a gente, fiquem aqui, eu vou acima do monte, vinham os anjos comer com ele. Irmãos, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para estar. Estar com os pecadores, amar os pecadores. Por isso o texto, recebei-vos uns aos outros como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus, é a capacidade que nós temos como igreja de receber pessoas. Os irmãos querem ver alguns exemplos em que foi difícil e que às vezes aqueles que estão mais próximos de Jesus têm dificuldade em entender que todos devem ter acesso a Jesus? Mateus capítulo 19, versículo 13 a 15, um texto tão conhecido. Crianças, estão aqui hoje?
Estão por aqui, crianças? Ok. Este texto é para vocês. Vocês que chegam a casa e dizem, aquilo é só para os adultos. Este é para vocês. Ok? Mateus 19, versículo 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos... Irmãos, que sentimento bonito. Não o dos discípulos. Quem traz as crianças para que Jesus pudesse abençoá-las? Quem diz, vamos aproveitar a presença de Jesus para levar lá estes nossos filhos, para que Jesus possa colocar as mãos sobre eles e os possa abençoar. Eles precisam de ser abençoados por Jesus, eles precisam de estar próximos de Jesus. E os discípulos, quais seguranças, fizeram um cordão à volta de Jesus? Como quer dizer, Jesus tem coisas muito importantes para fazer, Jesus não tem tempo para vocês crianças, isto aqui não é um infantário. E os discípulos a repreenderem, versículo 14, Jesus porém disse, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E ainda ao versículo 15, e tendo imposto as mãos, partiu dali. Irmãos, vejam como é que num aspecto tão simples, irmãos, Jesus recebia todos. Jesus nunca fechou a porta a ninguém. Certo? Irmãos, crianças. Ai não, crianças vão tirar tempo. Jesus não vai fazer nada agora com as crianças. Crianças, Jesus ama-vos? Jesus, alguns estão a olhar para mim assim, porque eu olhei para eles, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, porque senão já estão a ser insultados por eu chamar crianças. Okay? Deus ama-vos. Deus ama-vos. Quando ouvimos falar acerca de estarmos juntos, é estar junto de todas as gerações, é estar as crianças, é entendermos que muitas vezes, irmãos, na sua maneira de não conseguirem estar quietos, não conseguirem estar parados, não conseguirem estar atentos tanto tempo, mas nós precisamos, irmãos, ser aqueles que introduzem as crianças perto de Jesus. E não aqueles que dizem, não. Agora não, estamos a tratar de coisas sérias. A pior coisa que podemos dizer a uma criança quando estamos em algum lado a falar da Bíblia é dizer isto são coisas de adultos. Porque este livro é para as crianças também. Mas temos mais exemplos, irmãos. Mateus 15, 21. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15. E versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidão. Vamos parar aqui, irmãos. Esta era uma região por onde as pessoas, os judeus, não queriam ir. Não queriam ir para aqui, não queriam ir para Samaria. Porque a ideia deles é, quando nós chegamos a estes sítios, só estar lá nós contaminamos-nos. Então os judeus, quando os viam, quando eles vinham, quando eles entravam, quando eles estavam na sua terra, e agora os irmãos vejam com atenção o desenrolar do texto. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando até nós. Manda-na embora. Palavra proibida para a igreja. Bem aqui atrás de nós, já não podemos ouvir, manda embora. Nós não queremos, nós não a queremos aqui, nós estamos incomodados com esta presença. Manda embora. Isto não pode continuar desta maneira. E Jesus fala com esta mulher. Sim, eu sei que olhamos para este texto, as palavras de Jesus parecem palavras até um bocadinho duras,
Mas o primeiro princípio é que Jesus não a mandou embora, Jesus falou com ela. Jesus teve uma conversa com ela. E ele, versículo 24, respondendo, disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-a, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Oh, irmãos, é tão interessante nós percebermos isto. Jesus olhou e disse: ok, não importa qual é a tua nacionalidade, não importa que tu sejas uma mulher, o que tu tens é suficiente: fé. A Bíblia chega a dizer que Jesus pega neste exemplo como tantas vezes para dizer que nem em Israel encontrou tamanha fé. Se nós traduzíssemos para hoje, nem na igreja encontrou tamanha fé. Nem entre aqueles que o conhecem encontrou tamanha fé. Como é que os discípulos resolviam? Aliás, irmãos, este parece que é um princípio dos discípulos. Multiplicação de pão e peixe, manda-os embora, cada um vá comer a casa. É assim que se resolve o assunto. Okay? Crianças, não há tempo para vocês, vão lá embora. Esta mulher despede: senhora, isto assim não pode continuar. Graças a Deus que Deus mudou o coração dos discípulos. E quando nós começamos a ver, irmãos, Atos e por aí afora, nós percebemos quanto o coração deles foi, e eles nunca mais... Quer dizer, ao início ainda tiveram ali a tendência, por causa dos gentios. Não é? Pedro, foste comer a casa de um gentio. Ainda recentemente os irmãos ouviram sobre isto. Está a ver aquela ideia quase... Pedro tem que se justificar à igreja por aquilo que Deus fez. Estão a ver como é que nós podemos ser tão injustos? Deus faz e Pedro tem que se justificar à igreja por aquilo que Deus fez. Como é que Cristo nos recebeu? Como é que Ele nos recebe hoje quando nós pecamos, quando nós falhamos? Como é que o pai recebeu o filho pródigo? Com um abraço. Mas e o irmão? O irmão deve ter tido a escola dos discípulos. O Senhor nos deu um coração disposto a aceitar. Nós que somos fortes, conforme nós lemos, irmãos. Lembremos-nos que Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E há um outro exemplo que eu vou deixar para domingo. Domingo vamos falar, os irmãos ficam já com a informação. Domingo vamos falar sobre aquela mulher que entrou na casa de um fariseu. E logo começaram os pensamentos: se Jesus soubesse quem ela é. A boa notícia é que Jesus sabe quem nós somos. E não é por isso que Ele não nos deixa de receber e amar. Agora, irmãos, vamos aqui a um outro texto. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Irmãos, isto é sempre um perigo. Sempre um perigo. De quem é a igreja, irmãos? É de Jesus. A igreja é dele, a igreja não é nossa. Então nós não podemos tratar da igreja como se ela fosse nossa. Temos que tratar da igreja como ela sendo de quem realmente é: Cristo. Agora os irmãos vejam estas palavras. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Tenho escrito à igreja, irmãos. É João a dizer isto, está bem?
tem escrito à igreja: mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Os irmãos estão a ver um exemplo errado? O apóstolo João, um homem de Deus, tanta coisa bonita que ele nos escreveu, que nos deixou. Escreve à igreja, e aquela igreja não lhe são lidas as cartas, não lhe é lido o que ele escreve, porque há um homem chamado Diótrefes que procura ter entre eles o primado, e para não perder essa predominância, não nos recebe. Tão triste, não é, irmãos? Tão triste. Quando nós tratamos uma coisa que não é nossa, como sendo nossa, e nos apropriamos daquilo que não é nosso. E perdoem-me a redundância. Versículo número 10. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras malaciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, portanto não era só com João, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Mas este texto é terrível. Ainda por cima estar a falar do apóstolo do amor. Eu imagino como é que estava o coração de João. Eu escrevo à igreja, mas ele vai denegrindo a nossa imagem, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede aqueles que o querem receber, pega neles e coloca-os fora da igreja, como se nos competisse a nós, irmãos, fosse nossa competência. Lançar ou deixar de lançar. E versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas faz o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Irmãos, não sigamos o mau exemplo de não ter um coração para receber, mas um bom exemplo, o exemplo de Cristo, de estarmos prontos a receber. Com isto, irmãos, não é uma razão para que nós possamos de alguma maneira aceitar tudo. Contudo, o que determinada pessoa faz na sua vida social, quantas vezes, irmãos, nós afastamos pessoas por questões culturais que não têm que ver com doutrina. E nós não podemos cair no mesmo erro. Eu não vou falar de exemplos práticos ou de coisas concretas. Mas todos nós já fazemos ou fizemos coisas que nossos antepassados não fizeram. Todos nós. Não foi numa área, não foi noutra, todos nós já fizemos. Não podemos cair no erro de só aceitarmos o que nos é conveniente ou o que é igual à nossa maneira de pensar. Como eu disse a semana passada, temos que saber fazer uma distinção muito clara entre o que o apóstolo Paulo diz, digo eu, não o Senhor, e o que ele nos apresenta como mandamento do Senhor. Irmãos, e nós precisamos aprender como igreja a fazer esta distinção. Modéstia e decência nós não podemos abandonar. Nós não podemos aceitar. Glutonaria e avareza nós não podemos aceitar. Não podemos abandonar princípios. Mas eles não podem nunca ser interpretados à luz dos meus gostos pessoais. Porque o eu não gosto não me dá autoridade
para legislar. O eu não gosto não me dá autoridade para legislar. Questões relacionadas com raça, posição social, escolaridade não podem ser fator de exclusão na igreja. Porque a isso nós chamamos racismo, discriminação, intolerância. E se alguma coisa é abominável aos olhos de Deus, é que se faça acepção de pessoas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Diferenças entre doutrinas não basilares à fé cristã. Aqui podemos englobar experiências e práticas diferentes que infelizmente nos levaram, irmãos, a partidarismos que originaram muitíssimas denominações. Os irmãos sabem que hoje, dentro do meio evangélico, protestante, cristão, há muitas denominações. Algumas, verdade seja dita, intituladas como cristãs. Não há razão, porque não há nada que nos una na ideia, no princípio, naquilo que é a Bíblia, no processo de salvação, na nossa esperança em Cristo, na forma de salvação. Mas noutras, irmãos, muitas vezes surgiram por discórdias que, irmãos, se calhar hoje se as pessoas se sentassem, as pessoas que tiveram a discórdia, se sentassem hoje, riam-se da estupidez que foi se separarem por causa daquilo. Claro que depois os anos vão passando, a gente vai crescendo de uma maneira, vai alimentando, e é normal, não dá para voltar a repor. Agora, sinceramente, diante de Deus, com tudo isso que ao longo dos séculos foi acontecendo com a igreja e surgir de uma série de número grande de denominações, os irmãos acham que isso fortaleceu a igreja ou enfraqueceu a igreja? Porquê? Porque muitas vezes a igreja não teve capacidade de receber e aceitar os que pensavam diferente, não naquilo que era na essência da salvação, das doutrinas basilares da fé cristã, mas em outras questões. O Senhor nos dê graça e sabedoria. A falta de aceitação levou-nos por um caminho que nos enfraqueceu. Romanos 14:1 diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Irmãos, quando nós percebemos que alguém está enfermo na fé, eu vou dar aqui um exemplo. Um casal. Estão aqui casais? Às vezes os casais estão chateados. Normal. Quem nunca se chateou, atira a primeira pedra. Os casais chateiam-se. Ok? Irmãos, e às vezes acontecem coisas, não é? Mas imaginar, está tudo bem, é só amor, estão ali, abracinho para aqui, abracinho para ali, estão tão animados. De repente, nesse clima, o marido ou a esposa cai, parte uma perna. É só amor para cuidar, não é? Amor e tal, ok. E se estão chateados? E se estão chateados? Estás a ver? Bem feito, eu tinha razão. Isso é castigo. É assim? Não, irmãos. Ou pelo menos não deve ser. Porque o amor, irmãos, consegue passar e consegue perceber que mesmo estando chateados, aquele não é momento para estarem ali com... É momento para receber, é momento para acolher, é momento para cuidar. Quando alguém está enfermo, irmão, na fé, quando nós percebemos que um irmão ou uma irmã está frágil na fé, nós precisamos ter tolerância, amar, receber, acolher. Não significa que nós dizemos que está tudo certo, não significa que nós vamos aceitar tudo, mas a nossa atitude tem que ser uma atitude de amor. Irmãos, quando alguém está enfermo na fé, não vale a pena discutir as suas opiniões, porque não vai ajudar, a pessoa está enferma. Não vale a pena entrar em discussão e contenda, vale a pena orar por ela, amá-la.
O apóstolo Paulo, no seu ministério, abdicou muitas vezes do que gostava em prol da aceitação de novos cristãos. E atenção, irmãos, o texto que nós vamos ler a seguir, irmãos, não é que Paulo fazia tudo e aceitava tudo e trazia tudo para ele e tudo valia, não é isso. É Paulo a dizer, eu vou submeter-me e entender todas as culturas para de alguma maneira conseguir ganhar todos. Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19. E eu estou quase a terminar. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Ok? Primeiro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Ninguém me obrigava a tornar-me servo, porque eu era livre, mas eu fiz-me servo para ganhar mais. Versículo 20. Fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Ok. Há um texto, irmãos, que até Paulo é aconselhado e faz. Paulo até chega a rapar a cabeça. Paulo até chega a rapar a cabeça. Para que pudessem entender que ele não estava a desprezar os preceitos judeus. Para que fosse aceite. Ok, se o facto de eu não fazer isto vos impede de me ouvirdes naquilo que é a minha missão de anunciar o Evangelho, então eu vou-me fazer um com vocês para ter a oportunidade de falar-vos do Evangelho. Há um momento, irmãos, num caso concreto, um homem de Deus, chamado Timóteo, filho de Paulo na fé. Conhecem? A sua família tinha culturas diferentes, uma base grega. Timóteo vai para o ministério e Paulo, inclusive, vai aconselhá-lo à circuncisão. Quando ele passou a série total do seu ministério a bater nos judeus que obrigavam à circuncisão como forma quase para a salvação. Para seres cristão tens que passar por esse processo. E Paulo vai pedir a Timóteo que o faça, só por uma razão, para que isso não fosse impedimento, para que os outros ouvissem o Evangelho. Há muita coisa que nós não fazemos por causa dos outros, mas também há muita coisa que nós temos que aprender a fazer por causa dos outros. Vamos continuar. Para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, versículo 21, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, eles vivem como não havendo lei, mas eles não estão fora da lei. Mas eu vou viver com eles, vou esticar aquilo que são os meus princípios, sem pecar, sem abandonar os princípios de Deus, mas vou esticar o meu amor para os compreender de tal maneira para que os possa ganhar. Para ganhar os que estão sem lei. Versículo 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Há um momento em que o apóstolo Paulo diz, se escandalizar o meu irmão comer carne, então eu não como mais carne. Irmãos, eu acho que Paulo voltou a comer carne. O que Paulo está a querer dar neste exemplo é, naquele contexto, naquele momento, com aquelas pessoas, se comer carne escandaliza, então eu vou abdicar disso ali. Fraco com os fracos para ganhar os fracos. Não, agora vou-me fazer fraco. Eu sou tão fraco e por causa da minha fragilidade na fé eu vou fazer isto e aquilo e vou aproveitar esse momento. Não. É, vou-me colocar no lugar deles. O que está enfermo, eu vou recebê-lo no meio da sua enfermidade para o ajudar. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns.
Sabe, irmãos, eu estou a olhar para o coração de Paulo e a dizer, é tão difícil ganhar pessoas para Cristo. É tão difícil. Os irmãos concordam comigo? Que nós precisamos, irmãos, que Deus nos dê um coração para receber, para aceitar. Uma amplitude tão grande no nosso coração. Um coração disposto a receber como Cristo tinha e como Cristo nos recebeu. Para que no fim de tudo possamos ganhar alguns, irmãos. É tão difícil. E porquê é que Paulo fazia isto? Versículo 23. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Se fosse pelas minhas ideias e pelas minhas convicções, eu não fazia isto. Mas pelo Evangelho eu estou disposto a fazer isto. Para alcançar pessoas, eu estou disposto a fazer isto. A aceitação mútua permitirá cumprir o propósito da mesma, promover a glória de Deus. Porque, meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós conseguimos perceber de uma forma tão clara, há tanta coisa que choca ao coração de Deus. Tanta coisa que choca ao coração de Deus. Os irmãos já viram a quantidade de vezes que Jesus falou contra a mentira? Contra a hipocrisia? Contra o adultério? Os irmãos já viram a quantidade de vezes que as cartas do Novo Testamento falam sobre isso, a fornicação, falam sobre a maldicência, a murmuração, sobre tantas coisas? Aquilo que efetivamente é mesmo importante e relevante, Jesus salientou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E para isso nós precisamos olhar com muita atenção, irmãos. Sob pena de, reprovando os outros, sermos reprovados diante de Deus. Precisamos ter cuidado, irmãos. Eu, pastor Nuno, preciso ter cuidado. Os irmãos precisam, todos nós, guardar o nosso coração.